Como indicavam as pesquisas, Donald Trump foi o grande vencedor da superterça nas primárias do Partido Republicano. O ex-presidente venceu em 14 dos 15 estados e fica muito próximo da nomeação oficial para a disputa à Casa Branca. A superterça, que era para ser uma competição, virou uma coroação de Donald Trump. Arrasador, ele conquistou 14 dos 15 estados em disputa no último dia 5 e praticamente se garantiu como candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Os resultados forçaram a outra pré-candidata, Nikki Haley, a abandonar a corrida no dia seguinte, mesmo tendo vencido em Vermont. Com menos da metade dos estados americanos tendo participado das prévias até o momento, o recado das urnas foi claro. Dentro do partido, ninguém é páreo para o ex-presidente. Das 24 primárias até agora, Trump ganhou 22. Mas na superterça, um dos pontos que mais chamou a atenção foi a vantagem que o empresário teve contra a ex-embaixadora americana na ONU. No Alasca, ele conquistou 87% dos votos. No Texas, um dos principais colégios eleitorais, foram 77%. A menor distância ficou no estado de Utah, onde Trump marcou 56%. O discurso conservador e pouco moderado que ganhou as eleições em 2016 contra Hillary Clinton provou ter continuado bastante efetivo no país e também gerou motivos para comemoração. Trump goleou Haley entre os eleitores não brancos, com 72% da preferência. Um sinal positivo, considerando que o grupo deve ser bastante disputado com Joe Biden em novembro. Por outro lado, a campanha também precisou acender um sinal de alerta, já que o bilionário ainda não conseguiu a unidade do partido e enfrenta uma rejeição considerável. Segundo pesquisas, 66% dos eleitores de Nikki Haley não consideram o ex-presidente apto, física e mentalmente, para retornar à Casa Branca e não pensam em votar nele em novembro. Só 21% admite votar no candidato republicano, independentemente de quem seja nomeado. Convencer os indecisos e os independentes é uma das principais tarefas tanto para Trump quanto para Biden. Mas o caminho promete ser complicado. É o que explica o professor e PhD em Relações Internacionais, Carlos Poggio. Deveria ser uma campanha contra a rejeição. A grande questão é se o Trump é capaz de fazer uma campanha que combata a rejeição e peça algum tipo de união, porque o Trump ele prospera na divisão, prospera no caos, prospera na polarização. Ele é um mestre de articular essas questões para o seu próprio benefício, né? É assim que, na verdade, qualquer populista prospera, né? O populismo é muito essa história do nós contra eles, né? Então tem uma certa dificuldade em criar essa narrativa. Pode ser que ele até tente isso e que dure uma semana, mas novamente ele volta aí para o seu padrão normal de uma fala normalmente divisiva, né? A gente tem visto isso muito na questão da imigração. Ele tem usado uma linguagem, sempre usou uma linguagem muito dura, né? Que foi isso que o catapultou a presidência em 2016 e tem usado uma linguagem ainda mais dura agora contra a questão do número de imigrantes que tem cruzado a fronteira. As pautas tratadas por Trump vão ao encontro de algumas das principais preocupações dos americanos. 43% dos republicanos na Carolina do Norte, por exemplo, dizem que a imigração é a maior prioridade neste momento. Mas apesar da revanche entre Biden e Trump sempre ter sido o mais provável para estas eleições, a nomeação dos dois candidatos faz ecoar um sentimento comum entre boa parte dos americanos: a falta de uma nova opção viável para ocupar a Casa Branca. Para lembrar a última vez que as chapas se repetiram em 2 eleições consecutivas, é preciso voltar bastante no tempo, mais precisamente nos anos de 1952 e 1956. Na ocasião, o republicano Dwight Eisenhower venceu o democrata Adlai Stevenson 2 vezes. Veja que não é apenas uma repetição de chapa, mas é a repetição
de uma disputa entre os dois candidatos mais velhos da história dos Estados Unidos, né? Então isso claramente é uma ilustração muito óbvia da falta de renovação, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. O Partido Republicano tem a dificuldade de que agora que é um partido completamente transformado, né, pela tomada do trumpismo, como é que vai sobreviver, o trumpismo sobrevive sem Donald Trump, né? Será que algum dos filhos do Trump vai herdar esse capital político? Isso não está muito claro. Do lado democrata, dificuldades claras, já há muito tempo de renovação, né? Até outro dia, a líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi, que tem mais de 80 anos. A Hillary Clinton foi a última candidata democrata antes do Biden, na faixa dos 70 anos. O Biden, ele conseguiu a nomeação na primária disputando com Bernie Sanders, que também está na faixa dos 80 anos. Então tem aí um problema claro, né, evidente aí de falta de renovação. É uma das questões, inclusive, pela qual o Biden é candidato hoje, é justamente por essa falta de renovação, né? Se tivesse uma alternativa muito mais clara ao Biden, eu acho que ele sofreria muito mais pressão do que já vem sofrendo para não concorrer à reeleição, mas por alguma razão há uma dificuldade aí de renovação de lideranças. Com ou sem renovação, o próximo passo para os candidatos é o estado da Geórgia, no dia 12. A primária promete ser o termômetro de uma eleição quente, com expectativa de ferver até a definição do vencedor. Para entender um país de dimensões continentais, a gente tem que olhar um mapa que inclusive já apareceu na excelente reportagem do editor internacional Fabrício Naitsky. Ele explicou em linhas gerais, mas eu queria chamar a atenção o que são as vitórias de Trump até agora. Essas nuances em vermelho são as vitórias que ele acumulou desde janeiro até a superterça. Daqui para frente a gente tem uma campanha muito mais clara. De fato, Donald Trump contra Joe Biden. Aqui, para não dizer que eu não citei a Nikki Haley, que corajosamente ficou até esse momento, ela teve apenas 2 vitórias. Dá nem para dizer que foram em 2 estados. Ela ganhou no estado de Vermont, verdade, mas depois só na cidade, na capital federal, na cidade de Washington. Depois disso, só sobrou para ela desistir. No começo do programa, eu fiz menções ao Oscar e volto a fazer, lembrando da premiação de 1994, que deu a Bruce Springsteen, um cantor e compositor norte-americano, a estatueta de melhor canção pela música Streets of Philadelphia, as ruas da Filadélfia, na Pensilvânia. E é para lá que a gente vai. Não para falar com o Bruce Springsteen, mas para falar com o Lucas de Souza Martins, historiador, professor, sabe muito sobre a história dos presidentes americanos, sobre a história americana e vai nos ajudar a entender de dentro para fora dos Estados Unidos como é que está essa corrida agora muito clara, consolidada entre Trump e Joe Biden. Lucas, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu queria começar a perguntar para você, o Lucas, pessoa física, o morador da Filadélfia, da Pensilvânia, que é um estado lupendo. Coincidentemente, parte do final de semana, o Joe Biden vai passar aí na Pensilvânia. Já tem um clima aí de eleição ou ainda essa corrida eleitoral está um pouco fria para o americano médio? Obrigado mais uma vez por participar aqui do Jovem Pan Internacional. Olá, Favale, muito bom falar com você, com a audiência da PAN. Estamos aqui nas ruas da Filadélfia, de fato sentindo, como diz aí o Bruce Springsteen na canção famosa do filme Filadélfia. Nós estamos vivendo aqui um momento bastante interessante na história do país, em que nós nos aproximamos da eleição presidencial com estes 2 candidatos fazendo uma campanha intensa aqui no estado da Pensilvânia, porque aqui é um swing state. E, evidentemente, há um carinho especial por esse estado, porque ele pode determinar quem vencerá a eleição, porque muitas vezes você tem a Pensilvânia votando com os democratas, às vezes com os republicanos, e, além do mais, nós temos o fato de que o presidente Biden aqui, ele é da Pensilvânia, ele cresceu na Pensilvânia, ele passou a sua infância na Pensilvânia, tem filhas que estudaram na Universidade da Pensilvânia, ele mesmo, presidente Biden, professor da Universidade da Pensilvânia, e por isso que existe uma mobilização bastante considerável aqui, a presença dele aqui é bastante comum, bastante frequente, e é por isso que será um território de bastante discussão, de bastante debate, e por isso que vai ser crucial prestar atenção em vários swing states, e é claro que a Pensilvânia está incluída neste hall de
locais que serão chave nesta eleição. Lucas, na última noite de quinta-feira, já era até comecinho de madrugada de sexta para nós, por causa do fuso horário aqui no Brasil, teve o famoso State of the Union, que é um discurso em que o presidente americano, ele mais ou menos faz uma prestação de contas ao eleitor. Ele conta o que ele fez, projeta o próximo ano e, obviamente, como teoricamente é o último discurso de Joe Biden como presidente desta atual gestão, ele aproveitou para fazer campanha. Eu pensei em algumas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, ele falando fortemente das diferenças dele com o seu antecessor. Ele não fala o nome de Donald Trump nenhuma vez, mas ele deixa muito claro que são administrações bastante antagônicas. Então a gente entende que esse discurso teve um forte teor de campanha. Você acha que está colando, Lucas? A gente vai se falar ainda muitas vezes até a eleição de novembro. A gente entende as grandes rejeições dos dois candidatos. Ele está na busca de tirar um pouco a rejeição? E aí emendo com a pergunta, as críticas que ele faz a Vladimir Putin, por exemplo, uma promessa de 2 estados para resolver o problema entre israelenses e palestinos, ele põe a mão aí em muito da política externa, quando geralmente os presidentes falam de política interna. Queria a tua avaliação. Pavalho, o discurso do Estado da União, extremamente tradicional, que dá ao presidente essa visibilidade nacional de estar diante do Congresso, falando a respeito do seu mandato, do seu governo. Isto é uma tradição que existe desde a época de George Washington, o primeiro presidente da história dos Estados Unidos. E o que nós temos com o caso do Joe Biden nesse discurso é uma clara intenção e uma clara visualização do que ele precisa fazer para vencer a eleição de 2024. Através do discurso que nós tivemos, é muito evidente que ele está prestando atenção exatamente naquilo que ele precisa para vencer o Donald Trump. Por exemplo, ele precisa demonstrar que está próximo, de uma certa maneira, aos interesses do eleitor árabe aqui nos Estados Unidos, e por isso que ele fez uma sinalização à criação de 2 estados na região da Palestina, Israel-Palestina. Fez também uma sinalização ao eleitor judeu também, dizendo que é necessário lutar para libertar aqueles que estão reféns do Hamas. E é por isso que ele tem articulado bastante no seu discurso. Você observa também a sinalização, por exemplo, citações a John Lewis, que foi um herói afro-americano nos anos 60, que cruzou a ponte de Selma lutando por direitos civis, fez uma clara sinalização ao eleitor afro-americano, que ele tem, aos poucos, de acordo com as pesquisas, perdido para o Donald Trump. Ou seja, claramente, o discurso dele, que durou mais de 1 hora, ficou 68 minutos falando no Congresso americano, com a projeção nacional de TVs que transmitiram esse discurso, ele mostrou claramente que ele está atento ao que ele precisa fazer, ele está fazendo sinalizações para estes eleitorados, e é por isso que agora cabe a nós verificarmos, continuar prestando atenção para ver se o eleitorado vai conseguir enxergar em Joe Biden uma perspectiva de um presidente que pode permanecer por mais 4 anos, se ele pode atender às expectativas desses eleitorados. E, para concluir, eu posso dizer assim, este presidente, Joe Biden, ele está atento ao que ele precisa fazer para vencer a eleição agora em 2024, e o State of the Union é uma clara demonstração disso. Bom, 3 nomes que a gente vai ouvir muito aqui no Jovem Pan Internacional até a eleição de 5 de novembro nos Estados Unidos. Joe Biden, Donald Trump e Lucas de Souza Martins. Lucas, que é professor da Temple University lá na Filadélfia, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. O Lucas promete vir passar parte das férias aqui no Brasil. Eu vou tentar sequestrá-lo e a gente ter um programa especial ao vivo com ele aqui presente no estúdio. Mas enquanto isso não acontece, obrigado pelas nossas telecomunicações. Lucas, até muito breve. Um grande abraço. Um abraço, Favale. Muito bom estar com você e com a audiência da PAN. Até mais. Tchau, tchau, Lucas.